Olá, pessoal. Professora Cristiane, de Técnicas de Integração e Otimização. E hoje nós vamos ver otimização não condicionada, ok? Para essa aula, a gente vai precisar do conteúdo de derivadas parciais que vocês já viram na aula anterior. Para começar nossa aula, nós vamos lidar com uma situação problema. Nesse problema, eu tenho uma empresa que produz dois produtos. Os produtos, vou chamar, sei lá, de produto A e produto B. A demanda do produto A é P igual a 600 menos 0,3x, onde x é a quantidade de produtos A. E a demanda do produto B é Q igual a 500 menos 0,2y, onde y é a quantidade de produto B. P e Q são, respectivamente, os preços dos produtos A e B. Aí ele fala, se o preço para qualquer dos dois índices cresce, a demanda por ele decresce. Preço e quantidade na função demanda são inversamente proporcionais. O custo total de produção dessa empresa é dado por essa função que está embaixo. C igual a 16 mais 1,2x mais 1,5y mais 0,2xy. Eu dei para vocês o que nesse exercício? Duas funções demanda de uma variável e uma função custo de duas variáveis, porque a nossa função custo, como eu tenho dois produtos, depende da quantidade de cada um desses produtos. Bom, o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam a função lucro dessa empresa. Então, a gente tem preço, quantidade, dá para achar receita, e a gente tem a função custo, receita menos custo, é a função lucro. Eu quero que vocês façam isso. Eu não vou dar um tempo para que vocês façam isso no vídeo, porque não faria sentido, mas eu peço que vocês trabalhem com pausas no vídeo. Então, pausem o vídeo e façam a função lucro da empresa antes de ir para frente. Se você já fez a função lucro, agora nós vamos ver se você acertou. Se você não soube fazer, aqui nós temos informações para que agora você faça. Quais informações? Lucro é receita menos custo. Receita é preço vezes quantidade. Onde está o preço de cada produto? Aqui, na função demanda. Então, vamos em frente. Se você não fez, pausa e faz agora. Receita é preço do primeiro, vezes a quantidade do primeiro, mais o preço do segundo, vezes a quantidade no segundo. Substituí as funções demanda nessa equação, fiz a distributiva, achei a função receita. O que é lucro? Lucro é receita menos custo. Então, eu peguei aquela função lá de cima e fiz aqui. Lucro vai ser a receita está aqui. Ó, tudo isso é a receita, não tenho coordenação. Menos o custo. O custo está aqui, ó. Certo? Fazendo a distributiva, não esquece de colocar esse parênteses para mudar o sinal de tudo que está dentro da função custo. Achei a função lucro. Tudo bem nessa parte? Vamos em frente. O que eu coloquei nesse slide? A função lucro aqui em cima, que a gente vai precisar dela. E eu quero que vocês façam o seguinte exercício para mim. Quantas unidades de x e y a empresa precisaria produzir para ter um lucro máximo? Ou seja, quais são os valores que eu posso colocar no lugar de x e de y? Quantos produtos eu vou produzir de cada um? Para que eu tenha o máximo lucro possível para a minha empresa. É fácil você observar que se você não produzir nada do produto A e nada do produto B, ou seja, x igual a 0 e y igual a 0, você vai ter um prejuízo de 16, porque o seu lucro vai dar menos 16, que é o termo independente da função. Ok? Então, eu quero que vocês façam isso, que vocês pensem um pouquinho quais valores de x e y fazem com que essa função lucro seja máxima. Não vão para frente sem pensar um pouco, ok? A forma mais fácil da gente fazer isso é dar valores para x e y. Como eu não faço ideia de quais valores dá, eu comecei de 100 em 100. Você poderia começar de 10 em 10, por exemplo. E aí você ia ver que estava crescendo e podia aumentar um pouquinho mais rápido esses valores. O que eu encontrei aqui? O maior valor que eu encontrei nessa tabela é esse 432.794. Esse é o maior valor. Vocês podem observar que os valores que estão mais próximos dele
na tabela estão mais próximos em termos de valores e que os mais afastados estão mais baixos. Isso não quer dizer que se eu continuar essa tabela para valores ainda maiores, eu não vou encontrar um valor maior que esse para ser o meu lucro máximo, mas eu optei em parar por aqui. O que acontece é que eu fiz valores de 100 em 100, mas olha se eu pegar valores quebrados. Eu tenho um valor aqui, que é 699,897, que deu um lucro um pouco maior que esse. Aí você vai falar assim, professora, mas foi só 3 dólares ou 3 reais. Ok, foi só 3 dólares ou 3 reais. Mas e se esse meu exercício estiver em milhões de dólares? Essa diferença vai dar 3.000 dólares, ok? Então, essa diferença pode ser importante para a nossa empresa. Se eu conseguisse fazer cálculos precisos e perfeitos, olha o valor que a gente ia encontrar como valor máximo. Aqui, 699,1, 896,7. Deu só 2 centavos de diferença. Ok, se eu estivesse trabalhando em milhões, esse valor seria significativo. Ok? Mas como encontrar esses valores? Aí você pode falar assim para mim, professora, o número de produtos é um número inteiro, então este daqui é suficiente. Sim, esse é suficiente, meus queridos, mas eu só achei esse porque eu achei esse daqui primeiro. Eu achei primeiro este, para depois arredondar e achar os valores inteiros, certo? O que nós vamos aprender daqui para frente é como fazer uma técnica para a gente conseguir achar o valor ótimo de uma função sem precisar fazer por tentativa e erro. Vamos em frente? Como nós já vimos em função de uma variável, quando a nossa derivada é zero, nós temos um máximo ou um mínimo relativo. Então, nós vamos começar utilizando isso para achar quais são os pontos críticos da nossa função. Pontos críticos são aqueles que possivelmente são máximos ou são mínimos relativos. Vamos em frente. Temos aqui a nossa função lucro e a pergunta era: quantas unidades de x e de y a empresa precisaria produzir para ter lucro máximo? O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função na variável x e vou igualar a zero. E vou derivar essa função na variável y e igualar a zero. Arrumando elas um pouquinho, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar cada uma delas e vou multiplicar por 10. Então, o que eu fiz? Peguei cada uma delas e multipliquei por 10, para tirar a vírgula, certo? No caso dessa primeira, além de multiplicar por 10, eu ainda simplifiquei dividindo por 2. Se você não conseguiu enxergar isso, você pode dar uma pausada no vídeo para fazer os seus cálculos. Na de baixo, eu simplesmente multipliquei por 10. Então, eu cheguei o que aqui? Em duas equações com duas variáveis que me dão um sistema de equação do primeiro grau. Resolvendo esse sistema, se você tiver dificuldade, me manda uma mensagem, é só resolver o sistema normal. A gente chega naqueles valores que eu mostrei para vocês naqueles dois slides anteriores. 699,1 e 896,7 e faço as aproximações necessárias porque a quantidade do nosso produto tem que ser números inteiros. Ok? Aí eu tenho a segunda pergunta. Como é que eu sei que esses valores realmente me dão lucro máximo e não lucro mínimo? Vamos lá. Para a gente descobrir se o ponto que a gente encontrou é um ponto máximo ou um ponto mínimo, ou alguma outra coisa que a gente vai ver mais na frente, eu preciso fazer o teste da segunda derivada. Para isso, a gente vai calcular o que a gente chama de essiano. O essiano, ele sai mais facilmente da resolução do determinante dessa matriz. Na primeira linha, a gente tem derivada segunda da função f, na variável x, então eu tenho derivada de x em x, segunda de x em y, na segunda linha de y em x e na última célula de y em y. Como é que eu vou analisar esse resultado? Bom, como está escrito aqui, o teste da primeira derivada não garante que esse ponto seja realmente de máximo ou de mínimo ou outra coisa que a gente vai ver. Elas são necessárias, mas não são suficientes, por isso a gente analisa. Se o essiano for positivo, eu vou ter que analisar
a derivada de x em x. Se a derivada de x em x for positiva, eu tenho esse ponto como um ponto mínimo relativo. Se a derivada de x em x for negativa, esse ponto vai ser um máximo relativo. Se o meu hessiano der negativo, eu tenho o que a gente chama de ponto de sela. A gente chama de ponto de sela porque parece a sela que coloca no cavalo para montaria, tá? Nós vamos ver mais para frente. Agora, se o meu hessiano der zero, nada eu posso concluir com esse teste. Vamos voltar naquele exemplo que a gente fez? Olha o que a gente tem. A gente tem a função lucro e a gente tem as duas derivadas parciais, derivada em x e derivada em y. O que eu preciso? Eu preciso das segundas derivadas. Então, a derivada desta função na variável x é menos 0,6. Na variável y, ela é menos 0,2. Observa que se eu pegar a função de y na variável x, ela também vai dar menos 0,2. Para você verificar se você acertou até agora, você pode, se essas duas derivadas aqui, ó, derem diferentes, tem alguma coisa errada. Qual que é a derivada de y em y? De y em y, menos 0,4. Tudo bem? O que nós vamos fazer com esses valores? Montar o hessiano. Então, menos 0,6 com menos 0,2, menos 0,2, menos 0,4. Essa diagonal secundária sempre vai ter os números replicados. Como é que eu faço o determinante? Multiplico a diagonal principal e subtraio pela multiplicação da diagonal secundária. O número que a gente obteve é maior que zero. Se o número que a gente obteve no hessiano é maior que zero, eu preciso analisar o f de xx. Nesse caso, o f de xx é negativo. Bom, hessiano positivo, f de xx negativo, eu vou ter uma função que tem um ponto máximo. É claro que esse desenho não representa a nossa função, é só para a gente entender e relacionar um pouco com funções do primeiro grau, ou funções de uma variável. Se o hessiano é positivo e o f de x negativo, eu tenho que esse ponto que eu encontrei é um ponto de máximo relativo. Como a gente estava analisando a função lucro, era exatamente isso que a gente queria, um ponto de máximo. Então, a gente pode concluir que realmente, produzindo 699 unidades do produto A e 897 unidades do produto B, nós teremos um valor máximo do lucro. Certo? Tá. Resolvido isso, que lucro é esse? Eu sei que ela vai ter lucro máximo, mas qual é esse lucro? Como é que a gente faz para calcular esse lucro máximo? Eu tenho aqui a função lucro e os valores de x e y. Para calcular o lucro máximo, basta substituir esses valores na função lucro. Fazer essa continha, eu vou chegar que o lucro máximo dessa empresa é 432.797, que foi aquele valor que a gente encontrou lá naquela primeira. Bom, entendido aquele exemplo, esse é o nosso exercício 1. Gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer sozinhos. Lembrando, derivada em x, derivada em y, acha o x e o y, faz as segundas derivadas, calcula o hessiano e analisa o sinal do hessiano. Vamos lá? Vamos verificar agora se você acertou. Temos aí o enunciado do exercício, a função. Primeira coisa, calcular as derivadas parciais. Derivada em x, derivada em y. Nesse caso, nem deu um sisteminha, né? Na verdade, chama sistema, mas ficou muito fácil de resolver. X é 1, y é 1. Vamos calcular as derivadas segunda. Então, f de x é 2, f de y é 2, e f de xy e yx é 0, porque a função, a primeira derivada em x não tem y, a primeira derivada em y não tem x. Ok? Montando o hessiano, temos um hessiano positivo, maior que 0, temos que analisar f de xx. Nesse caso, o f de xx é positivo. Se ele é positivo, a gente pode pensar em algo com concavidade para cima, ponto mínimo. Lembrando que este desenho não é real, é só para ilustrar, para você não esquecer. Concluímos, então, que 1, 1 é um ponto mínimo relativo.
Não é difícil, né, pessoal? Eu quero mostrar para vocês, a gente não vai fazer à mão, mas vários softwares resolvem esse tipo de... fazem o gráfico dessa função. Deem uma olhadinha como fica esse gráfico. Olha que bonitinho, gente, parece uma rede gostosa para a gente descansar, né? Então, onde está o ponto mínimo? Não sei se dá para visualizar muito bem, ele está aqui. Eu não tenho muita coordenação, mas a gente pode aqui entender que esse ponto aqui embaixo é o ponto, oh meu Deus, 1, certo? Então, este ponto aqui embaixo é o ponto mínimo, é o ponto de coordenadas 1. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês as curvas de nível dessa função. Olha que legal! Quando a gente olha as curvas de nível, fica muito mais fácil de visualizar o ponto mínimo. Olha o ponto mínimo aqui, coordenadas 1, 1. Não fica muito mais fácil de perceber? Olha essa legenda aqui do lado. Aonde está roxinho, eu tenho de 0 a 50, ou seja, são os menores valores que eu tenho para essa função. Quanto mais os pontos se afastam desse centro, 1, 1, maiores são os valores da nossa função. Espero que vocês tenham gostado dessa ilustração gráfica que eu trouxe para vocês. No próximo slide, nós vamos ter o exercício 2. Peço que vocês façam o exercício antes de ir em frente. O exercício é bem parecido com o exemplo que eu dei, só que ao invés de eu já dar a função receita pronta, a função demanda para calcular a função receita, eu não dei a função demanda, eu dei preços fixos. Então, o produto A é vendido a 8 e o produto B, na verdade eu chamei de primeiro e segundo, o segundo produto é vendido a 4 a unidade. Pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Nesse exercício 2, foi dada a função custo e a função receita. Preço do primeiro produto é 8, x é a quantidade do primeiro produto, 8x é o que eu vou receber pelo primeiro produto. O preço do segundo produto é 4, y é a quantidade do segundo produto, 4y é a receita do segundo produto, receita total, 8x mais 4y. Função lucro, receita menos custo, distributiva, encontrei a função lucro. Qual que é o próximo passo? Derivadas parciais. Vou achar a derivada em x, a derivada em y e igual a zero. Nesse caso, eu encontrei, resolvendo o sistema, o valor de x como 20 terços ou y 16 terços. Derivada segunda, f de xx e as outras derivadas. Monto o esse-ano, o esse-ano deu positivo. Se o esse-ano deu positivo, preciso analisar o f de xx. Como o f de x é negativo, esse ponto que eu encontrei é ponto de máximo relativo. Então, função lucro, função é ponto de máximo relativo. Tá, vou deixar esses valores quebrados mesmo, dá aproximadamente 6 e 5. Quando eu estou fazendo uma situação, problema desse tipo, eu calculo os valores quebrados e aproximo. Vou deixar assim mesmo. Vocês já sabem que quantidade são números inteiros. Tudo bem? Nesse grupo de slides que eu vou disponibilizar para vocês, nós temos nesse slide os gráficos da função anterior. Dá uma olhadinha aqui no ponto máximo dessa função. Se eu projetar esse ponto para baixo, deixa eu ter uma base aqui. O x é 5 ponto alguma coisa. O y é 6 ponto alguma coisa, a gente consegue um pontinho mais ou menos aqui, ó. Se eu projetar esse ponto para baixo, ó, ele vai dar exatamente nessas coordenadas. 5 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa. O que aconteceu aqui é que aquela rede do exercício anterior bateu o vento por baixo, ela virou para cima, certo? Aqui nas curvas de nível, a gente consegue ver direitinho o ponto aqui, ó. O x 6 ponto alguma coisa, o y 5 ponto alguma coisa, certo? Aqui seria o ponto, mais ou menos, em que o valor da minha função é máximo. Legal? Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 3. De novo, tentem fazer sem olhar a resolução. Já resolveu? Vamos olhar a resolução disso? Derivada em x da y, derivada em y da x.
Não se esqueça que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Enquanto você não está craque nisso, é bom ir devagar. Calcula as derivadas, as segundas derivadas, calcula esse ano. Opa, esse ano deu negativo. Quando esse ano dá negativo, esse ponto que eu encontrei, que é o ponto 00, é chamado de ponto de Sela. Qual que é o valor da função no ponto de Sela? Nesse caso é 0. Vamos olhar o que isso significa? Olha o gráfico. Olha que bonitinho. Não parece uma cela de montaria? Pois é. Por isso que ele é chamado de ponto de Sela. Olha esse ponto. Ele tem coordenadas x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Porque a função era xy, não era? Então, 0 vezes 0 dá 0. Esse é o ponto de Sela. O que a gente observa quando a gente vai para a curva de nível? O ponto de Sela está aqui, ó. Nessa área amarela, eu tenho valores de 0 a 50, ou seja, valores positivos. É essa área que está para cima do eixo do 0 no eixo Z. E essa área vermelha, rosa, sei lá, é de menos 50 a 0. É a área negativa. É essa parte aqui, ó, que está para baixo do eixo Z. Ai, gente, é lindo, não é? É muito legal entender isso. Espero que vocês estejam gostando. Nos próximos slides, a gente tem mais 2 exercícios. Exercício 4, pause o slide, resolva a resolução. Exercício 5, pause o slide, resolve, olhe a resolução. Ok? Depois a gente tem a indicação do que fazer para estudar, do que fazer para entregar. Então, nessa semana, vocês vão entregar para mim apenas o exercício 4 da lista 6, ok? Lembrando que esses exercícios em que vocês estão me entregando servem como presença da aula e como nota daquela atividade que a gente fazia todo final de aula. Certo, pessoal? Bom estudo. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo. Beijos!